70 eu casei e tive um filho. E isso não é pura coincidência, né? Cara, nasce um filho, caralho, viver como eu vivia, eu morei em casa de outros, quarto empregado, começa a complicar. E daí, cinema, ditadura, eu tinha feito um filme, não estava contente com as coisas que eu fazia, sem com nada, e tinha que ganhar a vida, para ser bem prático. E fui fazer jornalismo. E daí eu fiz, durante 3 anos e meio, no Jornal do Brasil, e 9 anos na Globo. Com a perspectiva menos longínqua, primeiro muito longínqua, se eu botar para cinema, fazer o Cabra. Para mim era muito simples. Daí ele falou, tem uma vaga no Globo Repórter. E tinha. Eu entrei em agosto de 75. Então, o que me levou, aconteceu, se acaso me chamarem, e eu fui, falei, porra, o que é isso e tal? E realmente, no começo, eu ficava traduzindo, editando, mexendo, até que comecei um dia me mandaram fazer um curta-metragem, documentário. Eu fui fazer documentário lá na TV Globo. Havia um problema prático, era o seguinte, todos os programas já eram feitos em vídeo. O Globo Repórter, em 75, até 78, até 80, o Globo Repórter era o único programa da TV Globo que era feito em filme. Filme reversível, portanto, sem negativo. E significava o seguinte, era um material muito mais sujo que, em geral, era o material da TV Globo. Primeira diferença. E um material que atrasava tudo. Até você censurar um material era difícil, porque, pô, você tinha que pedir para você que estava numa moviola mesmo, isso ia para um cara que botava sua imagem junto, entende? Sem música ainda e tal. Daí tinha que ir para o Telecine, daí faziam, na época, uma tica, daí o Armando Nogueira e o Oliveira. Olha a mão de obra. Segundo lugar, não era no mesmo prédio. O prédio da Globo, a Vênus Platinada, era aqui, e na Pacheco Leão, a 100 metros assim, ficava uma casa maravilhosa, com quintal, que na frente ficava o SEDOC e atrás o Globo Repórter. E o sonho do jornalismo, acho que do Armando, talvez do Boni também, era o 60 Minutes. Vocês conhecem? Um programa famoso, que os jornalistas são estrelas. E ele queria que os repórteres, que no Globo Repórter no meu tempo nem podia aparecer pessoalmente, só a voz do máximo, fossem heróis. E o programa foi para a Vênus Platinada, passou para vídeo, mas houve uma crise, o Paulo Gil depois foi demitido. O programa ficou fora do ar mais ou menos um ano e pouco, tinha programas esporádicos. Mas o fato é que quando ele voltou, e foi voltando, ele passou a ser incorporando os repórteres que já eram conhecidos da TV Globo. E além desse modelo, então, tem evidentemente, o modelo formal, que é pior do que isso tudo, é que, quer dizer, sai o locutor de off, mas entra o repórter como herói. O problema que é de toda a televisão, não só da Globo, que é esse, é de que você passa a ter o problema do controle das formas. O que é controle das formas? Nenhum filme, você pode ver hoje no Fantástico, no Globo Repórter um pouco mais livre, mas é igual, a diferença é um pouco de gradação. No Fantástico, nada pode durar mais de 3 segundos, no Jornal Nacional, 2 segundos, no outro, tal. Então, o que não é fala, você pode estar certo. Nenhum plano tem menos de 2 segundos e meio, é impossível. Porque um filme de vanguarda pode ter um plano de 1 segundo, meio segundo. Então, 2 segundos e meio é aquele plano que você pode insert. Tudo bem, pode. Nenhum plano pode ter mais de 5, 6 segundos. Não tem. Você vai ver a televisão, você não vai encontrar. Quando você vai encontrar, vai ser um câmera na mão, acontecendo muita coisa na frente, sabe? Ou acontece algo muito importante na frente, ou a câmera está se mexendo. Imagina um plano fixo, uma estrada no carro de boi. Isso é impossível. 6 segundos disso, você não vai encontrar. E a minha tese é que se um documentário que tem essa limitação, ele não pode ser bom. Você não pode ter duração, você não pode ter silêncio, e nada pode ser uma coisa, você perguntar qual o sentido disso. Bem, o locutor diz, o sentido disso é isso. Entendeu? O sentido é que eu tive no Iraque, aconteceu isso por causa disso. Entendeu? Tem resposta para tudo. É o contrário de tudo que é o cinema, de tudo que é arte, entende? Nada pode ficar flutuante.
Seu filho morre do enterro. Sua mulher adoece e bota na maternidade. Nada falta pra vocês. O senhor tá muito fraco. Precisa de uma conclusão mais forte. Você pensa pouco. Parece que tá doido. Não tem ideia no juízo. Você é meio bruto. No Globo Repórter era proibido, pô, aparecer a equipe, pô. Olha, eu vou fazer um filme sobre um filme que eu fiz e que eu tenho caras que participaram e que coincide com o golpe, pô. Como é que pode não aparecer? Isso é um aspecto totalmente secundário. Como é que eu vou pedir para alguém que não olhe para a câmera ou que olhe para a câmera? Isso passa inteiramente secundário e no primeiro dia de filmagem, quando o delegado filmou, aparece o Mauro Saldanha com o cara. E eu tinha de pensar, esquece, se for necessário aparece, porque, meu velho, se eu estou a 1 metro da pessoa, que é a distância normal, você não fala com ninguém. Eu não vou falar com a pessoa há 4 metros. Vocês já vão partir mesmo, vocês desculpam, né, alguma coisa. A equipe era Edgar, Leonardo Estrela e Jorge Saldanha. E eu fazia produção e direção. Era 4. Eu tirei 2 meses de férias seguidas e tive 2 meses de férias, eu tinha que fazer o filme. Inclusive, eu fiz a pré-edição do filme, o Paulo Gil. Antes do Paulo Gil saber, eu fiz clandestinamente, aos sábados e domingos, eu montava, como montador do Globo Repórter, eu pré-montava, de certa forma, na Moviola Steinbeck da Globo, sábado e domingo. Aí, 2 semanas depois, o Paulo Gil falou, pô, você não quer montar aqui sábado e domingo? Eu falei, pô, genial e tal. E eu fiz, olha, 3, 4 meses de uma pré-montagem de imenso material, que deu 3 horas, com esse cara da Globo, que depois que o Escorel chegou a dar olhadas em 2 meses, 2, 3 vezes, mas era um troço de arrumar um pouco material, entende? Isso foi na TV Globo. E depois dos 3 anos para terminar o filme, eu fiz e por botar dinheiro e não pedi nada, porque eu tinha um salário na Globo, entende? Então foi para mim essencial nesse sentido, pô. Coronel, aqui não tem nada de comunista aqui, nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome, doente, sofredor, como eu mesmo estou doente. Tá vendo? E precisa de remédio e de comer, esse povo daqui. Liberdade e terra para trabalhar. Em alguns momentos eu tive, quase cheguei a falar de pedir demissão da Globo, porque para conciliar a Globo com o filme. E o filme era minha vida, a Globo não. E simplesmente nessa época foi a última coisa que eu fiz para a TV Globo, que era o último Globo Repórter, que era 50 anos do Padre Donald. Eu falei, não, vou ficar maluco. Eu não posso dizer, eu vou deixar de conseguir dinheiro para fazer um filme porque eu estou terminando os 50 anos do Padre Donald. Daí eu fui ao Roberto, como é que chama Roberto Fez, e falei com ele, olha, eu quero o seguinte, me dá 6 meses sem vencimento. Sem vencimento, pô, então eu não estou ganhando nada, entende? Ele me deu, a Abraham me deu, e eu parti de 1º de julho até novembro, que ele ganhou o festival. Eu vivi porque eu tinha dinheiro que eu usei da TV, do salário da Globo, que eu tinha ganho, que eu guardei, entendeu? Então, e tem ainda uma coisa, uma filmagem que eu perdi. Quando eu voltei, eu filmei Os Filhos da Elizabeth, eu filmei em 82, 83. A filmagem do Operário de Limeira foi filmada com uma equipe, que eu não vou dizer quem é, da Globo. Eu paguei aos caras, eu usei o cara da TV Globo, e entre uma matéria e outra do Globo Repórter, tá? Outra que não tinha nada a ver, eu peguei o carro, peguei o fotógrafo e filmei esse Operário de Limeira. Isso ninguém sabe. Dava um problema, o laboratório estragou um rolo que aparecia ele trabalhando. A fala não. Daí eu pedi para eles voltarem. No momento que eles passassem perto da Legião, Limeira, e daí eles filmaram isso para mim e tal, e falaram, quer dizer, até isso eu fiz, hoje já posso contar porque não vai prender ninguém, sabe? Não é jabá, eu fiz isso, né? Entendeu? Roubei magnético, o magnético tinha lá, sabe? Tinha uma truca, a truca da Globo, que era uma truca vagabunda. Naquele tempo não tinha esse troço de eletrônico, então era uma truca que o garoto chamado Parcial fazia umas trucagens para esse troço de simulação e tal. Daí eu parei, Parcial, vou te dar um dinheirinho, tira uma truca para mim, para fazer a primeira, o copião. Esse primeiro copião muito longo, precisava fazer uma outra fotografia. Ele fez para mim.
Tanto que está no letreiro o nome dele. Então, olha, eu aproveitei o que eu pude. Lápis, sabe? Tudo. Fiz o roteiro na máquina da Globo, papel. Prazer realmente extraordinário disso, entende? Isso é uma câmera o quê? Só por curiosidade. É uma HDV. O quê? Isso é HD. Tem HD desse tamanho já. O mundo está perdido. Com um celular já vai longa-metragem em 10 anos. HDV. É um mini DV, só que com HD. É isso? Isso. Puta que pariu. Isso eu digo, as pessoas vêm, não tem dinheiro para fazer filme, pô, caralho, todo mundo tem um mini DV. Você fala HD, entende? E tem cara que fica esperando fazer um curta de 100 mil reais. Pô, tem que ir pra cadeia, pô. Não merece fazer cinema. Puta, 100 mil reais pra fazer um filme. Isso é no tempo de 16 milímetros, da Líder, né?